Hoje vou explicar o filme de ficção científica chamado Mr. Nobody. Spoilers à frente. Atenção e cuidado. O filme passa-se no ano de 2092. A humanidade venceu a mortalidade através da renovação infinita das células. Um homem de 118 anos, chamado Nimoy, é o último mortal que resta na Terra. Todos os outros habitantes da Terra são quase imortais e já não sofrem de doenças e do envelhecimento. Isto tem um custo, e estes humanos quase imortais já não podem procriar, apesar de ser evidentemente mais velho. Nimoy insiste em dizer que tem 35 anos e que nasceu no ano de 1975. Ano de 1975. Os cientistas, que investigam a vida antes de os humanos atingirem a imortalidade, acreditam que Nemo perdeu a memória, sem qualquer recordação ou registro escrito do seu passado. As pessoas começam a chamar a Nemos. Ninguém passa a sua vida sob vigilância permanente e as pessoas votam todas as semanas para decidir se ele deve morrer naturalmente ou se deve ser mantido vivo artificialmente. Curioso por conhecer o passado de Nemo, um psiquiatra chamado Dr. Feldheim usa a hipnose para o ajudar a recordar algumas das suas memórias. A hipnose ajuda Nemo a aceder ao seu subconsciente, que remonta ao tempo anterior à sua concepção. Enquanto o Dr. Feldheim está ausente, um jornalista entra sorrateiramente nas instalações onde Nemo é mantido e sua entrevista. Nemo revela ao jornalista que todos os bebês por nascer residem no céu e se lembram de tudo o que pode acontecer no seu futuro e como este pode ser alterado se fizerem determinadas escolhas. No entanto, antes de nascerem, os anjos de Oblivion apagam-lhes a memória. De alguma forma, os anjos esquecem-se de Nemo, permitindo-lhe lembrar-se de diferentes futuros possíveis para si próprio. Isto significa que o esquecido Nemo, atualmente com 118 anos, pode recordar os seus diferentes passados prováveis. E entre um deles está a vida atual que teve. Nemo revela ainda que os bebês podem escolher os seus pais e que ele escolheu a sua mãe porque ela cheirava bem. Nemo nasceu com a capacidade de prever todos os futuros possíveis. Aos 9 anos, fala à mãe sobre os anjos do esquecimento. Prevê corretamente que o carro do pai se descontrola e mata uma senhora. No entanto, a mãe de Nemo não acredita nele e diz-lhe que só se pode ver o passado, não o futuro. A mãe de Nemo tem razão para pensar assim. Há cerca de 7.000 anos, o nosso universo, que era então mais pequeno do que um próton, explodiu e começou a expandir-se rapidamente. Após o Big Bang, foram criadas 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal. Enquanto a dimensão espacial nos permitia viajar livremente naquilo que conhecemos como largura, altura e profundidade, a dimensão temporal não nos permite viajar livremente. Altura e profundidade, a dimensão temporal não oferece essa mesma liberdade. A seta do tempo, tal como a conhecemos, só se move numa direção e a sua prova mais evidente é o facto de só podermos ver o nosso passado, e não o nosso futuro. Portanto, se Nemo é capaz de ver o futuro, isso significa que o tempo pode ser invertido. O que é que ainda não testemunhamos? No parque, Nemo conhece 3 raparigas do seu bairro Annie, Alice e Jen. Um dia, Nemo repara que a sua mãe vai sozinha para o bosque. Segue e vê atrair o pai com outro homem. A infidelidade acaba por vir ao de cima, e os pais de Nemo têm uma enorme discussão que acaba em divórcio. Seguem caminhos diferentes e o pobre Nemo vê-se obrigado a escolher um dos seus pais. A mãe parte num comboio e o pai fica na plataforma. Num caso, Nemo decide embarcar no comboio com a mãe e mudar-se para o Canadá, enquanto no outro, fica com o pai. No caso em que parte com a mãe, Nemo torna-se um adolescente rebelde. Tenta fazer o possível para afugentar o namorado da mãe, Harry. Entretanto, o pai de Nemo sofre um acidente e fica inválido. Na escola, Nemo repara numa nova rapariga, Anna, e fica imediatamente apaixonado por ela. Um dia, Anna aproxima-se dele na praia e pergunta-lhe se gostaria de nadar com ela e os seus amigos. No entanto, Nemo rejeita rudemente, dizendo-lhe que não nada com idiotas. Ofendida, Annie vai-se embora e os dois mal se voltam a ver. Passam 2 décadas e um dia Nemo encontra Annie com os seus 2 filhos na estação de comboios. Cumprimentam-se sem jeito antes de se separarem e Nemo arrepende-se de ter insultado a Nanana. Na praia quando era jovem, Nemo volta a rever a sua escolha na praia e quando Annie se aproxima de Nemo na praia, ele confessa-lhe com sinceridade que não sabe nadar. Os dois passam então algum tempo juntos,
Passam alguns dias. Nemo não consegue afastar-se do namorado da sua mãe. Harry vai viver com ele e a mãe com a filha. Acontece que Anna é filha de Harry, o que faz de Nemo o seu irmão adotivo. Nemo e Anna têm um desgosto mútuo pela relação dos pais e, durante horas extraordinárias, aproximam-se romanticamente um do outro, romanticamente um com o outro. Nemo começa a esgueirar-se para o quarto de Anna à noite, nas costas da mãe. Eventualmente, a mãe de Nemo e Harry descobre o caso dos meio-irmãos e decidem separar-se para os separar. Nemo e Anna ficam destroçados com a notícia. Anna faz Nemo prometer esperar por ela no farol todos os domingos até se voltarem a ver. Anne muda-se para Nova York com o seu pai. Nemo espera por Anne no farol durante meses, mas nunca a encontra. Enquanto Anne lhe envia-lhe cartas, mas a mãe de Nemo esconde-as de Nemo e os dois acabam por perder o contato. Nemo torna-se cada vez mais distante da mãe. Passam 2 décadas. Nemo ainda se lembra muito bem de Anne. Trabalha como limpador de piscinas, na esperança de um dia encontrar Anne, que adora nadar. Por fim, acabam por se encontrar na estação de comboios e reconhecem-se imediatamente numa multidão de transeuntes. Os dois abraçam-se e compensam apaixonadamente o tempo que perderam. Anne diz-lhe que, enquanto esteve afastada dele, tinha jurado que nunca amaria mais ninguém, nunca se afeiçoou a ninguém. Não tinha nada para si própria, apenas fingia estar viva. Este momento é o que ela tem estado à espera durante todo este tempo. Renunciou a todas as vidas e amores possíveis por ele. No entanto, acrescenta que já não está habituada a amar. Tem medo de o perder de novo e de passar pelo inferno que passou quando se separaram aos 15 anos. Diz-lhe que precisa de mais tempo. Anne dá-lhe o seu número, pedir-lhe que lhe ligue dentro de 2 dias e que se encontrem no farol. No entanto, ele perde o número dela quando uma chuva repentina torna o bilhete ilegível. Nemo espera todos os dias no farol, mas Anna não aparece. Numa outra história, Anna e Nemo casam-se e têm filhos. Ele trabalha como apresentador de um programa de televisão que explica vários fenômenos científicos. Uma noite, quando regressava à casa do trabalho, Nemo bate num pássaro e perde o controle do carro. O carro descontrolado cai num lago e Nemo afoga-se. Entretanto, numa versão semelhante mas alternativa dos acontecimentos, Nemo trabalha no mesmo estúdio de televisão, mas não é casado com Anne. Além disso, o assistente de Nemo cai no lago e afoga-se em vez dele. No funeral, Nemo conhece Anne, que se revela ser a viúva do seu assistente. Como nenhum destes caminhos de vida tem um final feliz, Nemo explora a vida que teria levado se tivesse escolhido ficar com o pai, se tivesse escolhido ficar com o seu pai. Também neste caso, o pai de Nemo sofre um acidente e fica inválido. Nemo começa a trabalhar numa loja local quando não está na escola ou a cuidar do pai. Nos seus tempos livres, gosta de andar de bicicleta e de escrever histórias de ficção científica sobre uma viagem a Marte. Em casa, na sua máquina de escrever. Numa festa da escola, Nemo conhece uma rapariga chamada Alice e sente-se atraído por ela. No entanto, fica paralisado à frente dela. Quando Alice o incentiva a dizer alguma coisa, o Totó começa a falar de Marte. Alice ri-se da sua nerdice e fala jurar que, quando ela morrer, ele espalhará as suas cinzas em Marte. Alguns dias depois, ele vai à casa de Alice para a convidar para sair, mas vê-a com o seu ex-namorado Stefano. Frustrado, ele foge na sua moto e sofre um acidente que o deixa num estado vegetativo. Embora consiga percepcionar o mundo através dos seus sentidos, Nemo não se consegue mexer nem falar. Ele sente o reencontro dos pais ao lado da cama. Nemo tenta lembrar-se do movimento dos seus dedos no teclado da máquina de escrever, e acaba por conseguir levantar um dedo no final da história. Nemo regressa novamente ao momento em que viu Alice com Stefano. Desta vez, depois de Estevão sair, Nemo aproxima-se de Alice e declara-lhe o seu amor. Alice começa a chorar e confessa que está apaixonada por Stefano, mas que ele não a ama de volta. Alice rejeita-o educadamente e vai-se embora, de novo com o coração partido. Nemo jura casar com a primeira rapariga que dançar com ele no baile de finalistas da escola. Nessa noite, conhece uma rapariga bonita chamada Jean e dança com ela. Enquanto regressa à casa com ela, Nemo faz vários juramentos. Jura casar com Jean e tornar-se rico e bem-sucedido. Os anos passam. Nemo tem uma mulher bonita, 2 filhos e uma casa grande, mas continua a sentir-se infeliz com a sua vida. Depois de se sentir descontente com o seu destino,
apesar de ter planeado a sua vida. Nemo começa a tomar todas as suas decisões ao acaso, através do lançamento de uma moeda ao ar, entrega todos os seus bens a Jean e deixa sua família. No aeroporto, a moeda leva a fazer-se passar por um passageiro chamado Daniel Jones, que é levado para um hotel por um motorista que o espera. No quarto de hotel de Daniel, Nemo é assassinado por dois assassinos que o confundem com Daniel Jones. Nemo volta a lembrar-se do tempo em que esteve em casa de Alice. Nemo descobre que Alice está apaixonada pelo seu ex-namorado, mas não desiste e convence a dar-lhe uma oportunidade. Alguns anos se passam e os dois se casam. Numa versão da história, Alice morre numa explosão pouco depois de se casarem. Cumprindo a sua promessa, Nemo guarda as cinzas dela e embarca numa viagem a Marte. Quando regressa à Terra, depois de espalhar as cinzas de Alice na superfície do planeta, Nemo encontra Anne a bordo da nave espacial. No entanto, antes de poderem falar muito um com o outro, a nave é destruída por meteoroides. Numa versão alternativa dos acontecimentos, Nemo e Alice estão casados e têm 3 filhos. No entanto, Alice sofre de perturbação de personalidade borderline e depressão crônica. Ela sofre frequentemente de ataques de pânico e, apesar das várias tentativas de Nemo para salvar o casamento, Alice acaba por deixar o casal. Tentativas de Nemo para salvar o casamento, Alice acaba por o deixar para ir atrás de Stefano. Enquanto percorre todos os caminhos que poderia seguir ou que já seguiu, Nemo acorda vezes sem conta num mundo surrealista que parece um cenário de filme, o que pode indicar que não é um caminho possível para a vida de Nemo. Nemo segue várias pistas que encontra espalhadas pela cidade e acaba por chegar a uma casa de madeira, em ruínas e abandonada. Lá dentro, encontra um leitor de DVD ligado a um ecrã de televisão. No vídeo estranhamente interativo, o Nemo de 118 anos conversa com o de 34 anos. O Nemo mais velho explica que a vida que o Nemo mais novo está a viver é o passado do Nemo mais velho e que, por isso, o tempo é invertido para o Nemo mais velho. Passado do Nemo mais velho e, por isso, o tempo está invertido para ele. O Nemo mais velho revela ainda que o Nemo mais novo não existe neste universo. Em particular porque neste universo Nemo ninguém nunca nasceu e são todas as trajetórias de vida possíveis que estão a ser jogados na mente da consciência do bebê Nemo que ainda não nasceu no céu. O Nemo mais velho afirma que está a viver a história do fim e que tem de permanecer vivo até às 5h50 da manhã do dia 12 de fevereiro de 2092. Depois de ouvir todas as histórias possíveis, o jornalista fica confuso quanto a qual história é o passado real do Nemo de 118 anos. Nemo diz-lhe que cada uma delas é a correta. Cada caminho é o caminho certo. A resposta confunde ainda mais o jornalista e ele pergunta a Nemo como é que ele pode existir depois de morrer. Ele pergunta-lhe se existe algo chamado vida depois da morte. Nemo ri-se dele e pergunta-lhe como é que ele pode ter a certeza de que existe. Nemo diz-lhe então que nenhum deles existe. São apenas figuras na mente de Nemo, de 9 anos, na estação de comboios, quando foi forçado a fazer uma escolha impossível. Para encontrar a decisão correta, o rapaz segue cada escolha até a sua conclusão. No entanto, depois de passar por todas as suas opções, tornou-se ainda mais difícil para o jovem Nemo tomar a sua decisão. Nemo toma a sua decisão. Nemo acaba por decidir tomar a terceira opção, não fazer a escolha de todo. Abandona ambos os pais e foge em direção a um futuro desconhecido. Por vezes, no xadrez, a única jogada viável é não se mexer. Todas as instâncias que estavam a passar na cabeça de Nemo começam a desmoronar, porque ele tomou a sua decisão clara. O filme volta a mostrar o velho Nemo no seu leito de morte. Pouco antes de morrer, Nemo recorda o seu reencontro com Anne e recita o nome de Anne. É revelado que Anne acabou por ir ao farol e se reuniu com Nemo. Esta versão da vida de Nemo e todos os acontecimentos que a ela conduziram foram os verdadeiros. Agora, a questão mantém-se: como é que Nemo conseguia ver o futuro? E eis que, às 5h50 da manhã, a expansão do universo para e começa a contrair-se, resultando numa inversão do tempo.
O universo está a passar por um Big Crunch, depois de se expandir durante milhares de milhões de anos, de um pequeno ponto de singularidade para milhares de milhões de anos-luz de diâmetro. As forças gravitacionais finalmente contrabalançaram as forças de expansão, ou seja, a energia negra, tal como a dimensão temporal foi aberta após o Big Bang, está agora a ser fechada durante a retração do universo. O tempo está a reverter. Consequentemente, Nemo é capaz de regressar à sua infância, ver os seus pais voltarem a juntar-se, estar com a Anya. O homem de 118 anos ri-se triunfante quando volta à consciência com o facto de o seu eu mais novo ter finalmente encontrado o seu verdadeiro amor e a sua vida. Não se esqueçam de subscrever e ativar as notificações para poderem ver mais vídeos como este. Obrigado por assistir.